Gente, o último elemento visual, né, que a Faiga traz no livro é o elemento cor. E uma das coisas que ela destaca logo no começo é que a cor, assim, quando se pensa esse caráter expressivo da cor, não é sobre aquelas, sei lá, aquelas caracterizações, né, que dão a cor, tipo, o verde é isso, o vermelho excita, enfim, não é sobre cores separadas, né, e características dessas cores separadas, mas sobre a forma como elas se relacionam na composição. Então, a partir dessa relação entre as cores, né, na composição, você consegue perceber aquelas características que a gente já estava abordando, né, nos outros elementos, tipo o movimento, o destaque, né, aquilo que enfim, está sendo colocado em primeiro plano e por aí vai. Então, ela diz assim: o importante é entender que com poucas cores básicas e sempre as mesmas, é possível estabelecer relações diferentes. Essas representam ordenações colorísticas, que, por sua vez, correspondem a certas estruturas espaciais e expressivas naturalmente. Então, ela vai dizer assim que, basicamente, a gente parte, né, das cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, e que a gente observa, né, a relação dessas cores primárias e, enfim, né, as secundárias, as complementares, né, na composição. E a aula ela começa com uma situação que acaba servindo de exemplo para se pensar o tema, né? Em que um dos participantes comenta que vai colocar uns azulejos na cozinha e estava pensando em colocar mais ou menos nessas cores, azul e bege, né? E, e a turma decidiu ah, conversar, né? Se ia ficar legal, né? Eu perguntei, e aí, vai ficar legal? E aí, algumas coisas começam a ser colocadas em questão, né? Não era apenas a escolha das cores, mas o tamanho do local, né? A luminosidade desse local, enfim. Outros detalhes, né? Passaram a participar dessa escolha da cor. Então, ela faz uma atividade com umas plaquinhas, né? Ela gosta de utilizar umas plaquinhas com cores para apresentar, né, sobre essas relações, enfim, das cores. Não eram as cores iguais às do azulejo, mas eram cores parecidas, né? E eles começam a conversar sobre essas relações. E aí ela também passa tipo um exercício, né? Ela convida os participantes a imaginar, né, dois retângulos, né? O de dentro vermelho, cercado pela cor azul, né? E ela pede para que esses participantes imaginem essa composição, né, com vermelho central e essa borda azul. E aí, depois de imaginarem, ela traz a própria imagem, né? E destaca que há uma grande diferença entre imaginar e perceber, né? Que a cor, ela traz, então, essa característica da sensualidade, né? Ela estimula os sentidos de uma forma característica dela, né? Então, ela diz assim: por mais que se antecipe o efeito da cor, sua presença sensorial constitui um fenômeno imprevisto e inteiramente intraduzível. A cor se caracteriza pela carga de sensualidade que lhe é inerente. Né? E aí ela começa a abordar essas relações da cor, né, numa composição. Em relação a uma mesma cor, né, por exemplo, ao azul, nessa grande família de azuis, ela tá lá com as plaquinhas, enfim, aí os alunos, né, os participantes, eles vão juntando plaquinhas que são dessa mesma cor.
né? Separam só essas plaquinhas. E aí vão organizar numa escala tonal, né? Entre umas mais esbranquiçadas e umas mais escurecidas. E aí eles observam que há um movimento visual nessa organização de escala tonal, né? Que essa organização em escala tonal, ela direciona a visão, né, dos participantes para um determinado caminho. E isso é feito nas obras. Outra escala que ela traz é a escala cromática, né, em que ela pega em relação à saturação. Tipo, existe nesses azuis um que é mais intenso, né? Que ele é mais saturado, que ele é mais vivo. E aí ele traz essa vivacidade perante as outras possibilidades, né? E isso numa composição traz o destaque. Então, assim, diferente do movimento da escala tonal, em que dá uma direção meio linear, no caso de uma escala cromática, o destaque é feito num movimento de frente e trás, né? De avanço e de recuo. E juntando tudo isso, é possível observar o ritmo, né, daquela imagem, ritmo naquela imagem e as relações de figura e fundo. O Picasso, nessa fase, estava chegando, né, na cidade, era jovem, estava chegando em Paris, tinha 23 anos, né, passava por um momento de pobreza. E aí isso influenciou na produção dele, nessa fase azul, né, tanto em relação à escolha dos personagens que eram representados, quanto também na relação das cores, né, nessas imagens. Então, essa composição, né, que ela é toda em azul, a Faiga destaca a luminosidade, né, tipo, os tons mais esbranquiçados, né, e o destaque que é dado às expressões e a questão do contraste que há nas roupas, né? E que esse contraste ele destaca a situação, né, dos personagens e também ela destaca esse caráter da linearidade, né? E aí ela vai falar sobre depois, né, das relações em uma mesma cor, ela vai falar sobre as relações em cores diferentes, né, entre cores. Ela vai falar sobre as cores primárias, secundárias, né? E ela comenta assim que as cores primárias o amarelo, vermelho, azul, né? Enfim, vai comentar que é como se fossem, elas têm uma relação assim de superfície, é como se elas coexistissem no mesmo plano. Colocadas uma ao lado da outra, é quase como se elas tivessem formas distintas e desencaixadas. Elas se destacam entre si igualmente. E já as cores secundárias, elas trazem um caráter de transição, de passagem, né? E aí ela retorna àquela iluminura, né, persa, aquela miniatura persa, para comentar agora ela tinha falado dela na parte de superfície, se eu não me engano, né? E aí retoma agora nas cores para destacar essa questão das cores primárias e da coexistência delas no mesmo plano, né? Assim como já tinha sido dito antes, nessa miniatura é como se todas as figuras estivessem no primeiro plano. Elas estão todas no primeiro plano. Elas coexistem. E de fato, né, são figuras, né, com cores primárias em sua maioria. Até mesmo os detalhes que deveriam ser o fundo, né, que são mais azulados, também ganham um destaque de figura. Assim, eles também ficam igualmente importantes nessa imagem. Eles não ficam para trás, né? Eles ficam todos planos. E aí, por outro lado, né, ela traz iluminuras medievais,
para destacar esse elemento das secundárias enquanto transição, né. Quando, por exemplo, o verde ele está mais a fundo, né, e a figura que deve ser destacada está aí trabalhada com vermelho e com azul. Ah, também retorna, né, ao Mondrian com as suas composições e com essa relação, né, das cores com a superfície e esses elementos de intervalo que são dados pelas linhas, né, pretas. E aí a próxima relação que ela traz é sobre essa relação entre as cores quentes e frias, né? Que ela comenta que as cores quentes, elas remetem ao calor, ao fogo, ao sol, né? E naturalmente tem um teor expressivo relacionado à proximidade, né? À densidade, à opacidade e à materialidade das coisas. Enquanto que as cores frias, né, por remeter, por exemplo, ao céu, ao gelo, ao frio, elas têm um caráter que remete a um distanciamento, a uma transparência, né? A uma imaterialidade. Então, pela essa relação das cores quentes e frias, também se vê aquele caráter de expansão ou contração, ou de avanço e recuo, né? Distanciamento e aproximação. Isso numa observando, né, as cores que são utilizadas naquela obra específica, né? E, bem, aí ela comenta, né, que o Cézanne, por exemplo, fazia várias imagens, né, fazia várias pinturas dessa montanha e, e utilizava sobretudo dessa relação das cores, né? E ela convida os participantes a observar esse movimento visual nas pinceladas, né, que ele vai fazendo, enfim, nas cores, nos tons, nas tonalidades, né, que ele vai utilizando. Nessa concepção da matéria, a uma só vez universal e concreta, há uma visão rara na época. O final do século passado é dividido entre correntes de atitude neutra, cientificista, fenomenológica, e no outro extremo de um crescente subjetivismo na expressão de conflitos e sentimentos pessoais. Quando Cézanne chegou à sua específica visão de mundo, com tamanha objetividade e sem esquematizá-la, é um mistério. Cabe sempre lembrar que para poder expressar uma tal visão em sua obra artística, foi preciso que Cézanne tivesse vivido não apenas em alguns momentos extraordinários, mas no dia a dia, pois não há rupturas na experiência. Bem, e aí nessa parte ela situa, né, a experiência do Cézanne tanto em relação ao espírito da época, quanto à história de vida dele, quanto às correntes estéticas que estavam acontecendo nesse período, né? O que é que elas destacavam com a sua utilização de cores? E aí, por fim, as cores complementares, elas trazem esses efeitos de fusão e de tensão. Então, enxugando todas as cores, restam as complementares entre si. E, e quando elas são colocadas numa composição, elas tanto podem gerar uma grande fusão, né, na imagem, tipo, eu coloco como nesse exemplo, né? A, São utilizadas cores complementares de tal forma que, por exemplo, o vermelho e o verde, eles estão meio fundidos ali, não tendo tanto destaque, e acaba que o destaque é o azul. Ou uma relação de tensão, né? E aí ela vai falar também dessa relação das complementares no impressionismo, né? O impressionismo ele foi aquela corrente estética que se utilizou principalmente das cores para poder compor a imagem, né? Pensando pensando na percepção, na forma como a gente apreende as imagens, né? Que, enfim,
estão aí na natureza, estão aí no mundo externo, e eles tentavam elaborar elas, né, principalmente com a utilização dessas cores, né, dessas pinceladas. Eles vão compondo, aproximando ou distanciando cores para poder dar uma determinada impressão, né. Tanto que quando você observa essas obras se aproximando delas, você vê essa fragmentação da imagem, mas quando se distancia dela, você vê uma unidade, né? Você consegue perceber com detalhes as figuras que são colocadas ali. E aí, obviamente, eles utilizavam também dessa percepção das cores complementares, né? E dos efeitos que elas causam quando juntas, né? E aí, por fim, em relação às complementares, né? Ela comenta sobre as complementares indiretas, que é tipo assim, não é sobre, por exemplo, o amarelo e o roxo, mas cores afins ao amarelo e cores afins ao roxo que estão e que são colocadas em relação, né? E que também geram uma impressão, né? Uma percepção ali naquela imagem. Ela traz essa, essa obra do El Greco, comentando sobre essas complementares indiretas, ah, falando tipo assim, que apesar de estar aí posto um vermelho e um azul preponderantemente, nessa parte escurecida e até nos acinzentados, essa, essas cores, né, ao serem postas próximas desse verde que está bem destacado, elas vão tomando um tom avermelhado, ah, naturalmente, né? E que nessas relações, né, de complementares indiretas, a impressão de fusão ela diminui e de tensão aumenta, né? Como se destacasse o tensionamento entre as duas cores, né? Na obra, os dois grupos de cores. E, e é isso, né? Tem vários outros exemplos que ela vai utilizando, mas eu acredito que com esses dá para a gente ter uma ideia do conteúdo, né, que foi passado.